Te apresento o melhor bolo de chocolate do mundo. Essa receitinha é muito fácil de fazer, ele fica pronto bem rapidinho, super fofinho. Até você que não tem prática na cozinha ou sempre que tenta fazer um bolinho dar errado, vai conseguir fazer com essa receitinha. Eu comecei colocando na tigela 2 ovos inteiros. Eu vou mexer com o fouet, mas se você não tiver ou tiver com bastante pressa, pode colocar na batedeira ou no liquidificador que dá certo também. E se não tiver nenhum desses, pode mexer com uma colher normal que vai funcionar muito bem. Depois eu coloquei 50 ml de leite e 50 ml de óleo. Se você não tiver esse medidor, você pode colocar meio copo americano. Se você não tiver o copo americano, pode colocar meio copo daqueles de requeijão, que vai dar a mesma medida exata. Depois de misturar tudo muito bem, eu coloquei um copo americano de açúcar. Se você não tiver o copo americano, você pode usar o copo de requeijão, que é exatamente a mesma medida. E agora é só misturar muito bem até o açúcar dissolver tudo. Eu coloquei um copo cheio de Nescau. Se você tiver Toddy, pode colocar que dá certo também. Se ele ficar muito clarinho, coloca uma colher a mais. E para usar o Toddy, você diminui no açúcar. A cada uma colher a mais que você colocar de Toddy, você diminui uma de açúcar. Então é um copo cheio de Toddy, se você for usar ele, e a de açúcar você diminui, para o seu bolo não ficar muito doce. Agora vamos colocar a farinha de trigo. Eu vou usar 2 copos desse americano, bem cheio, de 200 ml. Vou colocar um primeiro, vou misturar bem, depois vou colocar o outro. Se você notar que a sua massa está muito seca, você pode colocar um pouquinho de leite. Vai colocando aos pouquinhos e vai misturando para ela não ficar muito rala. Para essa massa minha, não precisou colocar mais leite. Ela ficou bem lisinha assim e super cremosa. Não ficou seca e nem muito rala. Agora, por último, a gente vai colocar o fermento. Se você não tiver fermento e não tiver como comprar, você pode usar a dica que eu ensinei no bolo de fubá do outro vídeo. Pode colocar uma colher de bicarbonato e uma de caldo de limão, que dá super certo para esse bolo aqui e ele cresce e fica bem fofinho. No caso desse bolo aqui, eu não tinha nem o limão e nem o bicarbonato. Eu usei o fermento mesmo. Eu coloquei uma tampinha cheia, misturei bem e agora a gente vai colocar na forma. Eu untei a forma com óleo e Nescau. Se você não tiver ou você não quiser, você pode passar a farinha mesmo ou só untar ela com margarina, que dá certo também. Vou colocar para assar no forno elétrico a 180 graus por 45 minutos. Essa forma que eu peguei, ela é um pouco grande para a quantidade de massa, mas eu esparramei ela bem assim e ele vai crescer bem e vai ficar bem altinho. Mas se você tiver uma menor, você pode colocar que é melhor. Enquanto o bolo vai assar, a gente vai fazer a cobertura. Eu comecei colocando na vasilha com o fogo ainda desligado, uma caixinha de creme de leite e uma de leite condensado. Se você não quiser que fique muito doce, você pode colocar só meia de leite condensado e coloca um pouquinho de leite. Vou colocar também 3 colheres bem cheias de Nescau, igual para massa. Se você não tiver, pode colocar Toddy, que esse aqui é aquele brigadeiro tradicional. Ele funciona e fica bom com qualquer um dos dois. E uma colher de margarina. Antes de ligar o fogo, eu vou misturar tudo muito bem, depois vou colocar no fogo baixo. Se você colocar no fogo alto e não mexer, ele vai queimar no fundo e você vai ter que jogar fora. Então coloca no fogo baixo, deixa quando ele começar a ferver, você aumenta o fogo e vai mexendo. Depois que o meu já tinha fervido, eu comecei a mexer ele sem parar por mais ou menos uns 5 minutinhos, para ele ficar bem grosso. Quanto mais você deixar ele ferver, mais ele vai engrossar. Eu deixei ele nesse ponto aqui, que estava bem cremoso. Se deixasse ele ferver mais, ele ia ficar no ponto de enrolar quando esfriasse. Para molhar o nosso bolo, eu fiz essa caldinha, eu não gravei ela, mas eu coloquei leite, um pouquinho de Toddy, coloquei um pouquinho de açúcar e deixei ferver. Você pode molhar o seu bolo só com leite ou com água mesmo, água e açúcar. Coloca para ferver a água com 2 colheres de açúcar e quando esfriar, você pode despejar no bolo para ele ficar bem molhadinho. Eu coloquei ele na geladeira depois de ter molhado ele por mais ou menos 1 hora para ele ficar bem geladinho, enquanto o brigadeiro ia esfriando também, para a gente colocar por cima.
Com o nosso bolo e a calda já fria, eu fui despejando o brigadeiro. Eu cortei ele antes de colocar a caldinha para molhar, para assim ele ficar bem molhadinho. Se você fizer na forma redonda, aquelas que tem um buraco no meio, só pega uma faca e vai fazendo alguns furinhos em cima dele para a calda entrar bem e o brigadeiro também. Não precisa cortar os pedaços, senão ele vai desmanchar, né? Despejei todo o brigadeiro, foi muito essa quantidade de brigadeiro que eu fiz para esse tamanho de forma. Foi bastante brigadeiro, daria para colocar em 2, mas eu coloquei tudo nesse mesmo para ele ficar bem chocolatudo. E se você não tiver leite condensado e creme de leite na sua casa e ainda assim quiser fazer essa receitinha, você pode fazer o brigadeiro que eu já ensinei aqui no canal, que é com leite, açúcar, Toddy e margarina. Você coloca no fogo tudo para ferver até engrossar. Fica tão bom quanto esse daqui e é super econômico. Agora eu vou colocar o granulado por cima, mas é opcional. Se você não gostar, não precisa colocar. Eu coloquei porque era um bolo bem chocolatudo mesmo e ficou muito bom. Coloquei ele na geladeira pra gelar um pouquinho antes de cortar e ele ficou assim. E sério, gente, ficou uma delícia. Ficou super fofinho, bem macio mesmo. A massa não ficou pesada e nem muito doce. Pode até parecer por ele ser todo de chocolate, mas não, super combinou. E se você assistiu o vídeo até aqui, compartilha com alguém da sua família que gosta de receitinhas fáceis como essa. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like que vai me ajudar bastante. Isso mostra que você gostou do meu conteúdo, que você gosta das minhas receitinhas e das dicas que eu deixo no vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.